Bom dia, pessoas. Vai falar um pouquinho sobre regra de 3, diretamente proporcional, tudo bem? Essa matéria é bem simplesinha. A maioria dos meus alunos que não é muito fã de matemática fala que ou resolve por regra de 3 ou não é matemática, né? Então, é uma das coisas que eles adoram. E realmente entra em vários lugares aí no cotidiano de vocês, tá? Principalmente essa que é diretamente proporcional. Ela é bem tranquilinha, só que aqui eu vou apresentar um sistema via seta, tá? Para facilitar depois na hora da gente ver a regra de 3 composta. Então vamos lá. Quando a gente fala de regra de 3, algo que é extremamente importante para a gente é as grandezas. É a grandeza, tá? Então, toda regra de 3 ela vai ter pelo menos duas grandezas. Vamos para um exemplo. Então temos aqui, ó. Em uma sala de aula tem 40 alunos. Se 16 deles são meninos, qual é a porcentagem que eles representam? Então, entra aqui, como a gente viu na matéria passada, porcentagem. E muita gente resolve porcentagem por regra de 3. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que definir é quais são as minhas grandezas. Primeira leitura, só para entender o que está acontecendo. Então, tem uma sala de aula com 40 alunos e 16 são meninos. Eu quero saber essa porcentagem. Então, tá. Primeira leitura, ok. Segunda leitura, eu vou tirar os dados e as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho nesse problema? Quando eu observo um pouco melhor, eu vou ter... Em uma sala de aula tem 40 alunos. Então, alunos é uma grandeza. E 16 deles são meninos. Tá, então repara. A grandeza é menino? Não, a grandeza é alunos. E qual é a outra grandeza? Porcentagem. Então vou escrever aqui, ó. Alunos e porcentagem. Tranquilo? Qual é a diretamente proporcional, né? O que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional é o seguinte: quando um cresce, o outro cresce também. Então, quantos alunos eu tenho? Eu tenho 40 alunos. E esses 40 alunos representa quanto? Representa 100%. O que eu quero saber? Eu quero saber os meninos. Os meninos são 16. Então, grandeza debaixo de grandeza, 16 são alunos, então vem aqui. E eu quero saber quantos por cento representa esse 16. Então, aqui vai o meu X. Tranquilo? Então, primeiro passo é o quê? Definir a grandeza e colocar cada número embaixo da sua grandeza e cada situação com sua situação. Por exemplo, o 40 representa 100%. O 16 é o que eu quero saber, representa X. Ok, até aí tranquilo. Vamos lá então. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que enxergar a setinha para ficar mais interessante. Aqui eu costumo dizer que é o seguinte: bundinha no menor, cabecinha no maior, tá? O que é a bundinha? Toda vez que a gente fala de seta, a seta ela tem um traço e a cabeça que é a seta. Então vamos melhorar assim, ó. Bundinha, cabecinha. Então quem que é menor? O 40 ou o 16? O 16. Então, bundinha, tracinho. Maior, 40. Cabecinha. Ó, do menor para o maior. Tranquilo? Olha o outro lado. A porcentagem, o que a gente tem? 40 representa 100%. 16 representa X. Esse X, ele é maior ou menor que 100? Observa que esse X vai ser menor do que 100. Se ele é menor do que 100, então a bundinha é no X e a cabecinha é no 100. Tranquilo? Bundinha e cabecinha. Observe a seta agora, as duas setas verdes, né, no caso. Para cima e para cima. Então, ó, o que acontece? As duas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, a gente fala que ela é diretamente proporcional. E como é que eu faço isso? Eu tiro sempre a minha fração que possui a incógnita. Então vai ficar assim, ó. 100 dividido por x é igual. E eu vou tirar outra. Tá no mesmo sentido? Tá. Então tira a fração do jeito que aparece. 40 dividido
por 16. Ok, tirei as duas frações. Quando a gente tem uma igualdade de fração, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Então, é o 100 vezes o 16 e o x vezes o 40, tá? O ideal aqui, pessoal, é que o 100 é o primeiro, então ele viria desse lado. Para ganhar tempo, né, a gente vai isolar o x. Então, eu já vou tirar o x para esse lado, tá? Então, vai ficar assim, ó. 40x tem que ser igual a 100 vezes 16. 40x é 40x. 16 vezes 100, 1.600. Então, meu x é igual a 1.600 dividido por 40. Cancela um zero. Vai ficar o quê? 160 dividido por 4. 16 por 4 é 4, dá 0. Abaixo 0, dá 0 e dá 0. Então, meu x vai ser igual a 40. Mas 40 o quê? Qual é a grandeza? Porcentagem. Então, é 40%. 16 alunos representa 40% da sala. Ok, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, então, gente. Segundo exemplo. Preparado? Eu vou mudar a câmera. Câmera, foco no 2. Vamos lá para foco 2. Eu vou dar uma arrumadinha nesse sol, só um minutinho. Pessoal, está dando para enxergar bem? Não deu para brigar muito com o sol ali, não. Daqui a pouco o sol some e aí vai ficar um pouco melhor essa gravação. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, pessoas. Dá um zoom para ficar um pouquinho mais perto. Segundo problema. Tá assim, ó. Uma roda dá 200 voltas em 45 minutos. Qual é o número de voltas em 2 horas? Então, beleza. O que eu vou ter? Eu vou ter lá uma leitura. Primeira leitura, ok. Então, tem alguma coisa girando, que dá 240 voltas em 15 minutos. E eu quero saber, quando isso vai para 2 horas, o que acontece. Tá, beleza. Ok, entendido. Segunda situação. O que eu tenho que fazer? Tirar as grandezas. Quem são minhas grandezas? Voltas e tempo. Então tá, beleza. Então, voltas e tempos. O que o problema me fornece? Eu tenho 240 voltas em 45 ao tempo. O tempo é dado em quê? Em minutos. Por que isso é importante? Eu já vou mostrar agora. Então, ó, 240 voltas é em 45 minutos. X voltas é dado em... Eu vou até escrever aqui, ó. 2 horas. Mas bate, pessoal. Observa. Tá batendo 45 minutos com 2 horas. Eu posso usar essa regra? Não. Por que não? Porque um está em minutos e o outro está em horas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar essa hora. Repara, é outra regra de 3. Só que essa outra regra de 3 aqui, a gente já sabe, eu vou sofrer um pouco menos. O que eu tenho? Eu tenho que em 1 hora é igual a 60 minutos. Ok? 2 horas vão ser quanto? É o dobro, 120 minutos. Então, vou roubar aí e já vou trocar direto, tá? Então, ao invés de eu colocar 2 horas no meu problema, como o tempo está dado em 45 minutos, eu posso colocar 120 minutos. Então, vou apagar esse 2 horas e coloco lá 120
minutos. Tranquilo. Então, agora, o que a gente faz? A questão da seta. Vamos ver a seta. Ó, a primeira seta, eu sempre faço quando já tem os números. 45 e 120. Os dois estão na mesma unidade? Estão em minuto. Ok. Quem que é maior, o 45 ou o 120? 120. Então, bundinha no 45, cabecinha no 120. Setinha para baixo. Na volta, 240 voltas em 45 minutos. X voltas em 120 minutos. Repara, esse X vai ser maior do que o 240. Se o X é maior, então bundinha no 240 e cabecinha no X. Observa a seta. Os dois sentidos para baixo. Ok. Como é que eu resolvo o problema? Primeiro eu tiro a minha variável X, então vai ficar assim, ó. 240 dividido por X tem que ser igual. O outro lado. Observa a seta. As duas setinhas para baixo. Se as duas setinhas estão para baixo, essa fração vai vir do jeito que está lá. Então, é 45 sobre 120. Igualdade de fração, a gente multiplica em cruz. Então, vai ficar 45x é igual a 240 vezes 120. Multiplicando, eu vou ter 45x é igual a 240 vezes 120. Vamos lá, ó, 240 vezes 120. Então, minha sugestão. Ah, professor, eu sempre apanho com isso. Começa com zero, cara. Não tem problema, ó. 0, 0, 0. Mais, porque eu troquei. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Mas lembra que cada vez que você muda de casa decimal, você tem que aumentar uma casa decimal em relação à soma. 0, 4, 2. Somando tudo isso, eu vou ter 0, 0, 8, 8, 2. Então, 45x é igual a 280. Aliás, 28.800. Então, meu x é igual a 28.800 dividido por 45. Professor, eu sofro muito para fazer esse tipo de conta, principalmente no vestibular, no Enem. Tem alguma dica para facilitar, né, a vida? Sempre tem. Observa, ao invés de você sair fazendo a divisão, a minha sugestão é, em cima não termina em 0, embaixo não termina em 5, então os dois é simplificado por 5. Então simplifica os dois por 5. Quando eu simplificar os dois por 5, ó, bota aqui, divisível por 5 já, ó, rouba aqui o espaço. 28 por 5 dá 5, sobra 3, abaixo 8, dá 7, sobra 3, abaixo 0, dá 6, que dá 0, e abaixo 0, que dá 0. Então, 28.800 dividido por 5, ficou quanto? Ficou 5.760. E 45 por 5 dá 9. Opa, agora uma casa decimal só. Vamos embora, tá bem mais fácil. Então agora eu tenho 5.760 dividido por 9. O 5 não dá, pega o 57. 57 vai dar 6. 6 vezes 9, 54. Para 57 sobra 3. Abaixo 6. 36 por 9 dá 4, que dá 0. Abaixo 0. Então, meu x vai ser igual a 640 voltas. Tranquilo? Então, tá aí. Qual é o cuidado que eu tenho que fazer? Observar as setinhas se elas estão no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, traz a fração do jeito que é. Então, aqui a gente acabou de fazer 2 exemplos de regra de 3 diretamente proporcional. Eu vou parar a gravação e a gente volta a conversar. Até já.